Nesta aula, vamos dar continuidade ao tema strings e vamos resolver os exercícios 4.7, 4.8 e o 4.9. Queridões e queridonas, bem-vindos à nossa 7ª aula do capítulo 4. Nessa aula, nós vamos continuar falando sobre as strings. Vamos fazer um pouco de exercício, ver como que são as melhores práticas para a gente trabalhar com string, para ler os conteúdos, testar a letra. Vamos fazer um monte de exercíciozinho desse tipo. Para essa aula render, eu estou fazendo uma forma diferente. Eu vou pegar os exercícios já prontos, para eu não ter que ficar digitando e perdendo tempo digitando. Então nós vamos já estudar o exercício pronto e vamos ver como ele funciona e testar na prática. Acho que vai render mais. Nós vamos conseguir passar 3 exercícios usando dessa forma. Vamos lá? O primeiro deles é o exercício 4.7, que eu já deixei ele prontinho aqui já na mão, já que o foco aqui é a gente ganhar tempo. Então vamos lá. O exercício 4.7 é um exercício aqui que usa string como variável, a variável string, na verdade, né? Aí eu dado uma string, checar se algum caractere não é letra e substituir por espaço. A string que nós vamos usar para isso, ó, é a string número, a string 1 aqui, ó, que é essa aqui, está escrito aqui carregado com o caractere A, o caractere R, o caractere D, U, I, N, O, e tem um ponto no final. Então o que a gente espera? Esse ponto aqui não é letra, então ele deve ser substituído por espaço. E foi feito um programinha para fazer isso daí. Aqui, ó, eu queria falar uma situação para vocês. Então o Arduino, na função loop, ele vai repetir o código seguidas vezes. E para que esse programa funcione direitinho, né, se eu for lá e mudar a string do Arduino lá, rodar essa string, e eu tirar esse ponto aqui no final e colocar espaço, a próxima vez que ele for rodar já vai entrar com espaço ali naquele elemento, né? Então, que seria o 8º elemento, que, né, seria a posição 7 da string. Olha lá, é uma string de quantas posições aqui, né? Ela tem aqui, ó, a primeira posição aqui, o string 1 na posição 0 é esse a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4, posição 5, posição 6 e a posição 7, que vai dar 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Concordo comigo? E tem um 9º elemento aqui dentro, que nós não estamos vendo, que é o caractere nulo, né, que é o /0. Lembro que a gente falou na primeira aula que a string, no final dela sempre vai um /0 para indicar que acabaram os caracteres daquela string, não é isso? Então aqui, como ela não está definido o tamanho dela vai ser do 0 até o 8, ok? E o texto vai do 0 até o 7 e ela tem 9 elementos aqui dentro. Fechou? Olha lá. Aí, então, o que é feito? Ó, no começo dela, no setup, eu estou pegando o conteúdo da string 1 e fazendo um strcopy. Lembra o que o strcopy faz? Ele copia o conteúdo da string 1 para dentro da string final. Então, o valor da string final vai ficar igual ao da string 1. Porque quando acabar o exercício que ele for fazer um outro loop, aí eu faço uma cópia da string final para dentro da string 1. Entenderam aqui? Ó? Então, essa jogadinha aqui é para quando ele fizer um novo ciclo, eu ter lá a string original como ela foi declarada inicialmente. Então é só uma jogadinha aqui por causa do loop para efeitos do exercício, né? Então isso é a primeira situação que a gente tem que entender aqui de como que está sendo feito. Então olha lá que é o backup aqui, vamos dizer, né, da string 1. Opa, ter feito um backup. Aí foi montado aqui um debugzinho que a gente já vai entender como que funciona. Aí aqui, ó, quando começa o loop, nós temos aqui, ó, string antes de ser tratada, e ele vai fazer um serial print da string 1. Então nós vamos ver a string antes de ser tratada. Vai dar um espaçozinho. E o programa todo mesmo é esse cara aqui, ó. Nós vamos fazer um for do 0 até
o strlen. Olha que essa é uma prática muito comum quando nós formos trabalhar com string. Você, a princípio, pode não saber o tamanho da string. Se ela não foi declarada com algum tamanho definido, ela pode ter o tamanho que a princípio for carregado. Então, se você está buscando um texto, ou de repente você faz uma leitura de algum dispositivo que traz um monte de informações, né? Por exemplo, vamos imaginar lá um sensor de GPS que está marcando várias posições dentro de uma memória. A hora que você fizer a leitura, vai vir um monte de dados. Então, você vai guardar isso dentro de uma string, depois vai ter que tratar, organizar esses dados todos para poder interpretar, não é isso? Então, aí a gente não saberia o tamanho da string. Então, o comando que traz o tamanho da string é o strlen. Então, strlen string 1, ele vai me dar o tamanho dessa string. No caso ali, ele vai me dar o tamanho 8, que ele vai contar os 8 caracteres que estão dentro da string, ok? Então, aqui, ó, se tem 8, ele vai do 0 até o 7. Então, eu faço o i menor do que o strlen, certo? Isso aqui vai me dar 8, i menor do que 8, né, seria 7 a última posição. Na verdade, o 8 seria o /0. E depois aqui é feito o incremento. Então, nós usamos um contador for, ele vai contar do 0 até o tamanho da string. Daí, beleza. Daí ele roda o debug, vai me dar as informações, né, as informações que ele vai passar. Ele vai me dar o strlen, que seria o tamanho da string, vai dar um espaço, vai colocar o valor do i, que vai me dizer em qual que é o valor do contador desse for, né, em qual posição que ele está contando. Depois ele vai me dar o string 1 posição i, vai dar o caractere que está no elemento, né, o elemento que está naquela posição. Depois ele vai fazer aqui, ó, isalphanum string 1. Vocês lembram como que funciona o isalphanum? Ele era aquela funçãozinha que tinha no começo lá, né, que a gente estudou, que ele diz o seguinte, né, que aqui, ó, ele vai verificar se é um caractere alfanumérico, se é uma letra ou um número. Então, se você rodar o isalphanum, isalnum, né, na verdade, e dar o caractere qualquer, se for caractere, um caractere texto, ele vai dar 1. Se for qualquer outro caractere, ele vai dar 0. Ou seja, letra ou número, né? Se for letra ou número maiúsculo ou minúsculo, ele dá 1, senão ele dá 0. Então, normalmente a gente usa num if, né? If, vamos ver aqui dentro do programa. Então, aqui, ó, como é que ele é usado, ó. If isalphanum string 1 posição i, ó, então ele vai pegar o caractere que está na string 1 na posição i do contador. Então, na primeira volta vai pegar da 0, depois vai pegar da 1, e ele compara ser igual a 0, ó. Se ele for igual a 0, é sinal que não é alfanumérico, e aí eu vou trocar por um espaço. Lembram lá o que dizia no enunciado, né? Olha lá, ó. Dado uma string, checar se algum caractere não é letra e substituir por espaço. Se o caractere der letra, for uma letra, o que esse if vai resultar aqui, ó? Isalphanum string é uma letra, vai dar 1, vai dar verdadeiro. E aí ele não roda. Quando ele chegar num caractere que não for alfanum, né, que não for letra ou número, ele vai dar 0, e quando der 0 ele vai rodar essa função. Quando ele rodar a função, ele vai pegar aqui, ó, string, naquela posição que estava sendo testado, ele vai colocar igual, ó, entre aspas, vai colocar o caractere espaço lá dentro. Então eu tenho que substituir por um espaço, lembram disso? Então é isso aí, ó. Aí ele faz a substituição por espaço. A hora que ele acabar de rodar, ó, o if termina aqui, né, ó, a funçãozinha if, aí ele vem aqui o for. A hora que esse for acabar de rodar, que chegar na posição do strlen aqui, que chegar no final da string, ele sai da função for, ele acabou já de correr string, né, ele passou em todos os elementos dela. E daí aqui embaixo ele faz o seguinte, né? Ele vai dar um texto lá, string depois de ser tratada, e vai mostrar a string 1 para nós. Então ele vai mostrar aqui antes string 1, e depois ele vai mostrar depois a string 1. Vai pular uma linha, vai fazer um strcopy, que vai pegar aquela string que a gente fez o backup no início, vai passar para dentro, dar um delayzinho e vai rodar de novo o programa. Beleza? Tranquilinho, né? Olha lá, vamos testar no Simulink.
também já está tudo na mão. Olha lá, carregando. Fechou, olha lá. Agora a gente só precisa daqui abrir um monitor, né? Monitor serial, porque eu estou mandando tudo para o terminal. Então vamos olhar lá no terminal o que acontece. Olha lá, energizei meu circuito. Olha lá. E ele vai ficar rodando isso, né? Então vou parar aqui de rodar para a gente analisar o que aconteceu. Olha lá, string antes de ser tratada. Daí ficou lá Arduino e um pontinho no final, né? Estão vendo lá o pontinho? Aí ele, quando rodou ali, ó, a primeira informação que ele mandou foi o strlen, ó, então ele retornou 8 strlen. Então ele a princípio vai contar do 0 até o 7, né? Porque daí aqui no for, ó, menor que o strlen, não tem um menor ou igual, né? Se tivesse um menor ou igual, ele ia ler o 8º caractere, que seria o /n, né? Mas vamos lá, ó. Daí ele passou daí o valor do i, ó, então o i começou com 0 e na posição 0 tinha o a minúsculo, ó, não é isso? Daí ele colocou aqui is_alpha_num, que é um caractere alfa, ele retornou na verdade o valor ASCII dele. E olha aqui, ele só retornou 0 quando deu o ponto, ó, porque não era alfanumérico, certo? E aí ele retornou o ponto. E quando ele retornou o ponto, ele também deu o verdadeiro, ó, deu igual a 0. E depois aqui, ó, string 1 depois ser tratada, Arduino, e aqui no finalzinho o espaço, ó, substituiu o ponto pelo espaço. Depois no final ele pegou e carregou novamente o valor da string, não é isso? Recuperou o backup, pegou a string final, jogou para dentro da string 1 e voltou a ser como estava antes, ó, com o pontinho no final. Vamos para o exercício então 4.8. O exercício 4.8 ele diz o seguinte, ó, que é para fazer a concatenação de duas strings. Então aqui ele está pedindo duas formas, ó, o método for e o método já pronto, o strcat, né, para concatenar as duas. Então o que é concatenar? Concatenar é pegar uma string, que colocar numa variável e depois somar a outra nessa outra string. Então a princípio seria, vamos dizer, a primeira string vai começar na posição 0 até o strlen dela, né, conforme o tamanho que ela tiver. Aí viria o caractere /0 para encerrar essa string. Só que no lugar desse /0 nós vamos concatenar uma outra string. Então vamos pegar um outro conteúdo e encaixar aqui atrás. Aí vai vir a outra string e o /0 vai ser substituído lá para a última posição lá para indicar quando que acaba, e o resultado seriam as duas strings dentro de uma única string, não é isso? Então nós vamos concatenar as duas. Molezinha também. Aqui nós estamos fazendo ela, vamos usar a string, como que é aqui? Nós vamos usar a string final, né, para receber a nossa string, e depois aqui dentro nós vamos colocar a string 2 e qual que é a outra? E a string 1, ó. Então vai ficar a string 2 primeiro e depois a string 1. Daí aqui, ó, primeira coisa, ele coloca aqui método usando for, né? Então ele coloca aqui for strlen string 2 e mais, né, para ó. Então, no método for, ele vai ficar assim, ó, o i igual a 0, né, que nós vamos começar colocando a primeira string na posição 0. Então, ele já vai escrevendo a posição 0 a partir daqui. Agora aqui, ó, enquanto o i for menor do que o strlen string 2, né, já que a string 2 vai primeiro dentro da string final, então ele vai começar escrevendo a string 2, né, passando posição a posição e colocando aqui dentro da string final, ó. Então daí vai ficar o i igual a 0 até o strlen. A string 2, ela é essa daqui, né, que está escrito esse curso aqui, ó, com /0 aqui já no final. Ele vai inclusive colocar o /0 aqui, depois nós teríamos que substituir ele, mas olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então vai da posição 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o que aconteceria aqui? Ó? Nós vamos pegar o i até o strlen. Veja que o /0 ele já está sendo incluído aqui nessa string, né? Então, essa daqui foi omitido, ó. Então, o compilador colocou automaticamente. Nessa, ele foi colocado, e vocês vão ver que ele vai acabar ignorando essa posição aqui.
pelo menos ela não vai contar, né? Ela vai contar, mas na verdade não de forma omitida como estava antes. Mas vamos lá, ele vai contar. For i igual a 0, beleza, aqui ó, string final, então na posição 0 vai receber a string 1 na posição 0 também, na posição 1 passa 1, 2, 3, 4 e vai indo até o final. Quando acabar essa string, olha o que acontece aqui, ó, eu tenho que colocar a segunda string ali usando o método for, então eu vou rodar o for e vou rodar a outra string, não é isso? Só que olha aqui, ó, o for agora vai ficar começando no valor 0, e ele vai ficar o i menor do que o strlen a string 1. Então eu vou pegar o tamanho da string 1 agora, que a gente já sabe que é 8, né? E aí ele vai fazer o incremento, só que olha aqui, ó, a posição que eu vou colocar na string final vai ser o i mais o strlen da string 2. Você lembra que a string 2 ia dar até 5 caracteres, não é isso? Então eu tenho que começar a colocar na posição 6 agora. A posição 0 da string 2 tem que entrar na posição 6. Então eu faço a posição i, né, que é o contador, ele vai estar no 0, mais o strlen da posição 2, que é onde ela acabou, e ali nessa posição que eu vou colocar o primeiro caractere da segunda string, que seria a string 1 na verdade, né, da posição 0, que seria o primeiro elemento na primeira volta. Depois ele vai rodar, então ele vai rodar esse for aqui para passar uma string para dentro, depois ele passa esse for e faz a concatenação usando o for. E aí ele dá aqui, ó, serial print, ele vai dar o resultado usando o for e ele vai imprimir lá a string final. Beleza, aparece a string final e dá um delay. Depois ele passa para a segunda posição, ó. Daí a string final, posição 0, se eu colocar um /0, o que acontece aqui, ó? Eu apaguei a minha string toda. Lembra que no início a gente reservou 30 posições de memória para ele. Só que se eu colocar um /0 na primeira, apagou toda a string, né? Porque ele vai ali até encontrar o /0, já na primeira posição ele acha um /0, essa string acabou ficando apagada. Então quando eu der um strcat string final string 2, ele vai colocar a string 2 aonde? Aonde que ele vai concatenar, então ele vai colocar na posição do /0. Como o /0 já está na posição 0, ele vai encaixar na primeira posição. Depois ele faz o strcat, o string final, string 1. Ó. Então, como a string 2 estava terminando com /0 na posição 6 ali, mas, né? Então ele vai pegar agora a string 1 e vai encaixar ali onde estava aquele /0 e vai concatenar as duas. Legal, né? Depois vai dar um print e vai mostrar como que ficou com o método strcat. Então vamos dar um Ctrl A, Ctrl C. Pegar o mesmo sketch, Ctrl V, carregar lá no Arduino, beleza, monitor serial, aumenta aqui e foi. Então tá lá, ó. Resultado usando for, método usando strcat, ó. Então ficou SRUSO Arduino, ele deveria dar curso Arduino e não Arduino.curso. Aí eu investigando aqui, ó, vocês viram que na primeira string não foi colocado o caractere /0 aqui, foi colocado aqui. Então, para esse exercício dar certo, aqui nós vamos ter que incluir o caractere nulo no final dessa string. Então, vou colocar aqui o caractere /0 para finalizar a primeira string aqui, certo? E agora, quando eu compilar isso e colocar, carregou, beleza? Olha lá, limpar. Curso Arduino. Agora ele fez a concatenação usando o for e usando também o strcat, né? Então olha lá, usando o for ele passa primeiro a primeira parte, né? Colocando a string 2 usando o strlen, coloca lá a string final e coloca o conteúdo da string 2. E daí a segunda string, né, ele vai começar a partir do strlen, ele vai contar na verdade até o strlen string 1, né, que seria o conteúdo da primeira string, que vai dar 7.
8, né, na verdade. Ele vai contar do 0 ao 7. E depois ele vai colocar na posição I, né, 0 mais o str_len da string 2, que é onde terminou a string 2, então ele vai começar colocando naquelas posições. Pessoal, e finalmente vamos aqui para o exercício 4.09, que ele diz o seguinte, ó, arrumar as maiúsculas na string 3, como se fossem nomes próprios, colocar as primeiras letras de cada palavra em maiúscula e as demais em minúscula. Então vocês lembram aqui, ó, a string 3, ela era aquela que tinha uma frase, ó, primeira frase teste, ó, e ela tem letras maiúsculas, ó, fora das posições, ó, ficou meio esquisito, ó, o A maiúsculo, aqui o E maiúsculo. Ele quer que trate isso como se fosse um nome próprio, né, e que começasse cada letra ou melhor, cada palavra com a primeira letra em maiúsculo, como se escrevesse um nome. Então nós teríamos que tratar essa string e fazer a conversão. Então a primeira posição ia ficar maiúsculo e as demais todas em minúsculo. Aí veja um detalhe aqui, ó. Como que nós vamos fazer para testar essa string aqui, né? Aí ele deve dar as dicas aqui, né? Que daí ele vai dizer o seguinte, que você vai fazer com que teste o espaço antes, né? Então vocês vejam assim, né? Cada palavra ela vem seguida de um espaço e depois começa a outra palavra. Daí tem um espaço e começa a outra palavra. Então a primeira palavra, a posição 0, nós já deveríamos considerar como se fosse maiúscula. Se é um nome, então a primeira já deve ser maiúscula, certo? Então a posição 0 dessa string já tem que ser convertida para maiúscula de imediato. Aí você vai testando até chegar a um espaço. Quando chegar a um espaço, a próxima letra deve ser maiúscula e as demais todas minúsculas. Daí vai vindo, quando chegar a um espaço, aí a primeira deve ser maiúscula e as demais todas minúsculas, certo? Essa seria a lógica do programa. Então vamos lá, vamos ver como é que ele ficou, ó. Então nós temos aqui no setup, né, a mesma situação lá de fazer um backup. A string 3 a gente joga na string final e depois lá no finalzinho a gente pega a string final e joga na string 3, né, para ela voltar a ficar com os caracteres como estavam na proposta anterior. Então a cada volta do loop ele trata, depois ele recupera como ela estava antes, trata de novo, recupera como estava antes e assim vai. O programa aqui ele vai dizer assim, ó, string antes de ser tratada, vai mandar lá no serial e vai mandar a string nossa original como que ela está, né, com aquelas letras todas maiúsculas. E veja aqui, ó, ela vai estar mandando também para dentro do LCD, ó. Então vamos fazer LCD clear, LCD print, aqui eu mandar string 3 para LCD. Então a gente vai ter no LCD. Viram que aqui, ó, um detalhe, no LCD você pode mandar string exatamente como você manda lá para a porta serial. Né? Dá para mandar lá a string inteira aqui, ó, e o compilador vai acertar ali a string. Só que eu acho que ela tem mais de 16 colunas, então provavelmente ela vai ficar fora do tamanho. Mas enfim, é só para a gente ver a string indo para o terminal, para o LCD, né? Aí começa aqui o programa, né? Então aqui, ó, para variar, a gente pega o str_len aqui para saber o tamanho do nosso contador, né? Para saber até onde nós temos que contar. Então ele vai ter um contador que vai começar na posição 0 até o str_len da string 3, né? Que seria o tamanho dela. E vamos incrementar de 1 em 1. Aí olha o detalhe aqui, ó. Eu faço aqui, ó, if isSpace string 3i, ou seja, na posição 0 ele vai testar se é um espaço. Se for um espaço, né, que der diferente de 0, ó, se for um espaço vai dar igual a 0. Então se o espaço for diferente de 0, então é sinal que não é espaço e ele pula. Se for espaço, olha lá, string 3 posição i, não é isso? Ele vai fazer toUpper string 3 mais i, ou seja, ele vai incrementar o contador, e depois vai atuar, né? Nós podemos escrever isso aqui de outra forma, podemos fazer assim, ó, i mais 1, certo? Porque olha só, se eu detectei um espaço aqui na minha string,
o espaço não é a posição que eu quero tratar o espaço mais 1. Então ele vai fazer assim, ó, toUpper, a string 3, a posição I, que eu estou no espaço, né? Eu detectei que é um espaço. Se é um espaço, eu quero fazer toUpper o próximo caractere, então vai ser o I mais 1 aqui, ó, que legal. E daí aqui, ó, else, então se não for espaço, ele não deve ser maiúsculo, então ele vai fazer string 3i to lower. Eu nem vou ficar testando se está maiúsculo, se não está, ele já joga direto em to lower, já vai colocar em minúsculo. Se já estava em maiúsculo, fica em minúsculo, se já estava em minúsculo, vai rodar de qualquer forma, beleza? Poderia fazer um if string, mas eu acho que é mais barato, mais rápido fazer dessa forma aqui, já roda o to lower. Aí aqui ele faz um outro if, ó. Se o I é igual a 0, ele faz já aqui, ó, if o I igual a 0, vou fazer aqui, ó, vou testar se isUpper, string 3, a posição I igual a 0. Se não for upper, né, se ele der aqui, ó, se if isUpper for igual a 0, é sinal que não é maiúsculo a posição 0. Ele só vai entrar aqui quando o I for igual a 0. E ele vai testar se é maiúsculo. Se der que é minúsculo, né, que for diferente de 0, eu vou rodar o string 3 na posição I, que vai dar o 0 aqui, toUpper. Então eu vou colocar em maiúsculo a posição 0. Então isso daqui vai rodar somente na posição 0. Vai entrar nessa situação, testa se é maiúsculo, se não for, faz ele ficar maiúsculo. Depois de rodar o for aqui até chegar no valor do strlen aqui, que ele rodar todas as posições, ele vai dar aqui serial print string 3 depois de tratada igual, vai imprimir o valor que tiver dentro da string 3, como ela ficou, vai dar pular uma linha e vai fazer a mesma coisa no LCD, ó. Vai colocar o cursor na primeira linha, né, tem a linha coluna 0, posição 0, ele pula para a próxima linha do LCD e coloca lá a string já tratada. Então nós vamos ter o resultado no LCD e na string. Vamos ver como fica. Aqui, ó, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V, para dentro do Arduino. Firmware carregado, monitor serial, energizei o Arduino. Olha lá, primeira frase teste, olha lá que ele não corrigiu. Na verdade aqui, pessoal, eu não posso incrementar aqui porque depois senão o else pula para outra linha, né? Então na verdade aqui nós vamos colocar na posição I, vamos fazer isso aqui na posição I mesmo, e eu vou incrementar esse I antes. Então vamos fazer aqui, ó, I plus ponto e vírgula, olha lá. Então, se for espaço, eu incremento, porque não interessa a posição do espaço para mim, né? Interessa é a próxima posição. Então, quando ele detectar um espaço, eu já incremento para ele ir para a próxima posição. Aí, na próxima posição, sim, ele já vai pegar o string nessa posição I, que é uma depois do espaço, e vai colocar o conteúdo ali dentro, não é isso? Então, vamos lá. Vou carregar no Arduino. Olha lá, bacana. Então ele começou a primeira frase teste aqui com os maiúsculos fora do local. Depois que rodou o programa, os maiúsculos vieram para a primeira letra de cada posição. Perfeito? Então vai lá, ó, tem um pedacinho que testa se é a posição 0 e já converte. Depois ele vai procurando os espaços, achou o espaço, ele pega a próxima posição e converte para maiúsculo. Se não tem espaço antes, é uma letra no meio da palavra e ele vai jogando em minúsculo aqui dentro. Para cada volta do fora até o strlen ele trata caractere a caractere. Tranquilinho, né? Viram lá como trata com número em string? Então,
só para fazer um resumo rápido aqui desse exercício, né? Ou desses três, a intenção deles era que vocês percebessem a forma de tratar string, né? Que é usando o for com o contador, o strlen para descobrir o tamanho da string, depois vai passando caractere a caractere. Se eu pedisse, por exemplo, para contar quantos caracteres que tem em um determinado texto, seria tranquilo, né? Você ia colocar lá isalfa e depois colocar um count, letra lá, por exemplo, e dar um mais nele, né? Vai incrementando toda vez que ele encontra uma letra. Então você vai correndo a string toda ela usando for e depois várias funções ali dentro que você pode manipular caractere, fazer contagem, fazer lá o teste para ver que tipo de caractere é cada um deles. E depois o outro detalhe que é interessante assim, né? Você viu aqui, ó, eu tive que fazer um strcopy da string final para dentro da string 3 quando eu quis recuperar o conteúdo. Eu não consigo aqui fazer, por exemplo, o string 3 igual, não dá para fazer aqui string 3 igual e fazer como se eu estivesse inicializando ela, né? Aqui, ó, string 3 aqui é carregado com essa frase aqui, né? Se eu tentar fazer isso daqui, ó, ou tentar declarar ela de volta, não dá certo, né? Porque eu só consigo carregar o conteúdo dela dessa forma, quando ela está sendo feita na declaração. Na declaração eu consigo colocar um conteúdo lá dentro usando esse formato. Ele deu erro aqui, ó, porque aqui eu não consigo acessar. Aqui eu teria que fazer posição a posição e colocar caractere a caractere. Então eu poderia fazer, por exemplo, usando um for, mas olha o tamanho do programa que seria feito, né? Então uma forma de você jogar todos esses caracteres dentro da string seria realmente carregando uma outra e fazendo uma cópia daquela para essa, né? Que esse tipo de situação nós não conseguimos fazer aqui dentro do compilador. Entenderam lá como trabalhar com a string? Então é usando os comandinhos ali que foram colocados. Muito obrigado e até a próxima aula.